Estamos este ano de Hechos del Espírito Santo. E Hechos del Espírito Santo trata do trabalho evangelístico, do início da igreja, como foi formada a igreja. E para entender todo isso, o que passa em Hechos, temos que ter nossa base no Antigo Testamento, porque senão não vai entender o que é que Pablo estava fazendo, não vai entender o que é que Pedro estava haciendo na obra, como é a formação da igreja, como está sendo a formação da igreja hoje, que é que os cristianos estão fazendo hoje para a obra do Senhor, porque nós nos quedamos aqui e às vezes pensamos que a igreja está parada. Sabe, a igreja de Cristo está parada, nós que estamos aqui, vou de vez em quando na igreja, vou aos domingos e já está, e não é. Nós estarmos aqui, se conseguirmos chegarmos aqui na igreja para adorar a Deus e escutar a palavra, já é uma grande obra evangelística, porque nós aqui damos apoio para aqueles que chegam. Nós aqui na igreja apoiamos e podemos conversar, orientar, conduzir as pessoas. Porque o pastor nem sempre pode. Agora tem que conversar com um, agora tem que conversar com outro. E vosotros, que fazem parte do corpo de Cristo, podem estar ajudando, conversando, orientando, passando, para que a pessoa busque e tenha ânimo de volver à igreja. Mas é necessário buscar, entender. Então, se entendemos todo isto, conseguimos. Se entendemos o Antigo Testamento, se entendemos o livro do Evangelho, os livros do Evangelho, se entendemos Hechos, conseguimos conduzir a igreja em los dias atuais. E para isto, vamos ver hoje o livro de Jonás. Jonás capítulo 3. Vou ler de versículo 1 a versículo 10. Diz assim a palavra: Vino palavra de Jeová por segunda vez a Jonás, dizendo: Levanta-te e vê a Nínive, aquela grande cidade, e proclama em ela o mensagem que eu te direi. E se levantou Jonás e foi a Nínive, conforme a la palavra de Jeová. E era Nínive cidade grande em extremo, de 3 dias de caminho. E começou Jonás a entrar por la cidade, caminho de 1 dia, e predicava, dizendo: de aqui a 40 dias Nínive será destruída. E os homens de Nínive creyeron a Deus e proclamaram ayuno, e se vestiram de silício, desde o maior hasta o menor de ellos. E chegou a notícia hasta o rei de Nínive, e se levantou de sua silla e despojou de seu vestido, e se cobriu de silício, e se sentou sobre ceniza. E isso proclamar e anunciar em Nínive por mandato de rei e de seus grandes, dizendo: homens e animais, bois e ovelhas, não gustem com alguma, não se lhes dê alimento, nem bebam água, senão cubram-se de silícios, homens e animais, e clamem a Deus fortemente, e converta-se cada um de seu mal caminho, de la rapinha que há em suas manos. Quem sabe se volverá, se lhe arrependerá Deus, e se apartará del ardor de sua ira, e não pereceremos. E viu Deus lo que hicieron, que se converteram de seu mal caminho, e se arrependeu del mal que havia dicho que eles havia, e não lo hizo. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, primeiro quero dar graças por estar aqui de pé, por estar, Senhor Deus, proclamando tu evangelho, trazendo tu palavra à igreja, Senhor Deus. Quero diminuir, quero estar muito pequeno, ó Deus, e que tu tenha liberdade para operar tus milagros, trabalhar em nossas vidas. Ó Senhor Deus, traga tu palavra com poder, ó Deus, para que podamos ser liberados, que podamos estar em tu presença. Te damos graças, ó Senhor Deus, por todo, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Muito bem, aqui habla de la soberania de Deus, o poder de Deus.
em la vida de um pueblo. Nos muestra como que Deus se mueve para que nós podemos nos arrepender, para que podamos estar em la presença do Senhor. Vimos que na Bíblia se levantaram muitos profetas direcionando a Jesus, muitos profetas já avisando de lo que estava por venir. Muitos profetas se levantaram para falar a respeito do arrependimento. E isto não foi diferente com Jonás. Não foi diferente. Jonás, um homem que foi chamado por Deus para falar com um povo. E é interessante que Nínive não era um povo, não, de los judíos, não era um povo ali, israelita, um povo separado por Deus, por mais que estava cerca, era um povo apartado e um povo sanguinário. Um povo que, quando corria na guerra, queria torturar, quitava os olhos. Segundo as literaturas, os teólogos, os historiadores, este povo de Nínive era terrível em seus hechos de maldade. E sem contar que creiam em deuses ajenos. Ou seja, Deus não está falando aqui com um povo que foi separado por Ele. Ele está falando para um povo que não estava nem um pouco interessado em Deus de Israel. Está falando de um povo que está acostumado com maldade. E para ele dá igual. Para eles dava igual. Não estava preocupado com nada. Hasta que se levantou um homem, Jonás, para poder levar a palavra de juízo e arrependimento àquele povo. Pero antes vamos falar um pouco a respeito, por exemplo, de Noé. Noé também um homem de família, um homem chamado por Deus para avisar a los demás que se arrependeram de los pecados. Pero aquele povo não queria saber, e aún zumbava e falava mal aún de Noé. Era um louco a falar estas coisas. Uma terra que nem chovia. Não havia caído chuva aí na terra, segundo alguns historiadores. Direcionados, historiadores bíblicos. Não haviam aún nesta época. Então, se imagina, um homem chega aí dizendo, arrepende, porque vai vir um dilúvio. Vai vir um dilúvio, porque vosotros estão aí fora do caminho. Não querem escuchar, não querem escuchar, não querem escuchar, não querem escuchar, não estão dispostos a escuchar a palavra. Cuidado, 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 hasta que chegou o dia do dilúvio. Ou seja, Noé foi levantado como um predicador do juízo, para predicar o juízo, para avisar, ei, desperta. Pero nadie quis escuchar. Então chegou o dilúvio. Vemos Moisés também, que foi levantado como um profeta para falar de aquele que estava por venir, que é Jesus Cristo. Foi um homem que foi levantado para liberar todo um povo, quitar de la escravidão, por el chamado de Deus, para ser a vontade de Deus, porque Deus amava aquele povo, e Deus tinha a promessa em meio de aquele povo, que é a venida de Davi, depois a venida de Jesus Cristo. Então, se tinha que ter uma genealogia através de aquele povo. Pero para isso, aquele povo não podia se quedar cautivo. Tinha que conseguir a liberdade, tinha que sair da esclavitud do Egito. Então, vemos passagens aqui interessantes. Também temos aqui Samuel, se vamos 1 Samuel, capítulo 2, de versículo 10.
que diz: delante de Jeová serão quebrantados sus adversários, e sobre ellos tronará desde los cielos. Jeová juzgará los confines de la terra, dará poder a su rei, e exaltará el poderio de su ungido. Está falando de Jesucristo. Samuel já estava profetizando a venida de um ungido, de Jesucristo. Mas uma profecia que se cumpre em Jesucristo. Então, se vemos que foram muitos profetas que foram levantados para avisar, para despertar um povo, para que um povo se quede atento. Pero hoje estamos falando de um povo que está fora, um povo que não hace parte do reino. Amados, Deus quer algo com nós. Deus está esperando algo em cada um de nós. Deus está esperando que o Evangelho chegue a toda criatura. Se o Evangelho chegou hasta nós, é porque desde a fundação da igreja cristiana hasta hoje não pararam. Tentaram parar. Em la época oscura da igreja, não? O domínio romano, o domínio católico, tentaram parar a igreja com distorções e um montão de coisas que sabemos o que passou na história. Mas mesmo assim a igreja de Cristo conseguiu sobreviver e está hasta hoje. Se nós estamos aqui, é porque alguém sofreu por nós. Alguém orou, alguém foi ali, buscou, alguém evangelizou, para que o Evangelho chegasse a cada um de nós. Bueno, vemos Jonás. Jonás significa paloma. ¿No? Paloma. Paloma nos acuerda do Espírito Santo de Deus. ¿No? Paloma nos recuerda aquilo que leva, ¿no? A informação que chega. Pablo diz que somos carta do Espírito. Não, nós somos os enviados para levar a palavra por onde caminhamos, por onde vamos. Nossas atitudes, nossas palavras, tudo o que hacemos tem que ser para que chegue a palavra de Deus. Vemos aqui Jonás, que era um profeta de los menores, um profeta de Israel, do reino do norte, durante o reinado de Jeroboão em Israel. Ele tinha um compromisso. Amados, vê que difícil foi para Jonás. O nome que foi levantado ali por Deus para ser um profeta, para cuidar de um povo. Mas havia um povo de Nínive que estava necessitando e ele sabia quem era este povo. Muitos dizem assim, não, ele é profeta e não tem coragem de ir ali e profetizar para um povo de Nínive. Agora vou dizer, quem de nós teria coragem de ir para um povo que sabemos que se encontra um inimigo é capaz de quitar um ojo, quitar a orelha, vai quitando um braço, e assim com alegria. E disse, vai ali, vai profetizar ali, vai levar a palavra ali, avisa a eles que não se arrependem de seus pecados. Pero se parar para analisar, a vida de Jonás não foi tão sencilla assim. Claro que ele queria huir. Claro que ele queria estar muito lejos de Nínive. Não queria nem passar cerca. Mas era um chamado. Era um compromisso. Quando aceitamos Jesus Cristo, já somos um proclamador do Evangelho de Cristo. Quando aceitamos, já somos. Quando aceitamos, já somos carta. Por quê? Porque o Espírito Santo já habita em nós. Então, se nós já podemos dizer, pelo menos dizer assim, eu tenho Cristo, Jesus Cristo em minha vida. Eu aceitei Jesus Cristo. Já empieza já a proclamar, a declarar a Cristo por onde vai. Deus nos chama para declarar a palavra, declarar o Evangelho a toda criatura. E não há que ter medo, porque não podemos negar a
Jesus. Não podemos negar a sua palavra, não podemos negar nossa fé. Então, cuidado, porque não podemos ser como Jonás. Não podemos, Deus nos chama para uma obra e queremos ir para outro lado. Porque Deus vai encontrar uma maneira de te levar de volta. E aí é uma maneira mais dura. Antes que Jonás tivesse ido direto. Porque não ia se quedar ali em la barriga del pez. Não? Que um diz que é balena, outro não. Mas não ia se quedar. Não ia ter sofrimento. Aí a pessoa diz, ¿por que sofro tanto? Porque tu estás em la barriga de la balena. Porque tem obra para fazer e não quer fazer. Tem que estar em el serviço de reino e não está. Aí se queda em la barriga de la balena e não sabe o porquê está. Passa por la tempestade e não sabe. Pero todos aqueles que te veem sabem que tu és um homem ou uma mulher de Deus. Acorda de Jonás? Comprou passagem ali, subiu em navio, tentou ir por outro caminho, e todos ali, na hora da tempestade, eu coisa aqui que não está vendo. Há algo aqui que é crente. Alguém aqui é crente. Não há como se esconder. Não há um escondite. Por que não há? Porque o Espírito Santo brilha em nossas vidas. Por mais que tenhamos um problema, por mais que tenhamos um medo, por mais que queremos desistir, o Espírito Santo de Deus está em ti. E Ele brilha em ti. E tu tens uma obra com Deus. E quando Deus nos chama, os demais já vê que tu estás separado por Deus, que tu és um homem ou uma mulher de Deus. Por mais malo que seja, sabe quem eres tu. Não há como se esconder. Não há. Tu pode querer se esconder. Não. Vão te perguntar, tu és, não? Como passou com Pedro, não? Tu és o servidor ali de Jesus. Não, eu não. Não, tu és servidor se tu hablas como ele. Como não? Não, eu não. Habla assim, tu és igualito a ele. Tu fazes o mesmo que ele faz, tu estás sendo igual. E isto passa com nós outros. Por quê? Porque temos o Espírito de Deus em nossas vidas e temos uma missão aqui nesta terra. Por isto temos Cristo para poder levar o Evangelho e ajudar para que o Evangelho chegue a los demás. Temos que ter este enfoque de levar a palavra para não sofrer. Para não sofrer. Hoje na escola bíblica estávamos dizendo a respeito da chave do reino. A chave de como lograr, como ter. Quais são os bloqueios que nos impedem de abrir a porta de la oportunidade de nossas bendições? Que é que impede? Porque quando estamos a serviço do reino, Deus põe pessoas, Deus põe situação, Deus vai nos ajudando, vai nos conduzindo para aquilo que necessitamos para o reino de Deus. Deus vai ponendo gente, vai ponendo soldados dele, vai ponendo homens e mulheres, e vamos conduzindo, e vamos seguindo, e como necessitamos de algo, oramos, Deus põe delante de nós outros, porque estamos a serviço do reino. Agora, quando temos o chamado e não queremos, aí começam as portas a se cerrar. Se cerram aqui, se cerra outra ali, cerra outra e cerra outra. E quando vês, está em um navio, huyendo de Nínive, huyendo da missão. Pero uma coisa, hermano, todos sabem que tu és um homem ou uma mulher de Deus. Todos sabem que tu estás separado. Isso tu não vai conseguir esconder de nada. Porque este sello desta carta que Pablo habla, está o sello. Por onde tu vas está o sello. Tu estás sellado por el Espírito Santo.
Por mais que diga, não, eu vou, vamos fazer tal coisa, tu mira já, eu não posso fazer a obra, mas também fazer coisas malas também já não posso. O que passa contigo? Alguma coisa tem, como não? Antigamente tu ia, quando te conhecia 15, 20 anos atrás, tu fazia, como que passou? O que passa? O que está passando contigo? Então, por mais que não queremos fazer a obra, somos reconhecidos, porque somos sellados por el Espírito Santo de Deus. E este sello é que nos dá a garantia, não só de reino, mas de viver em ele, de aprovechar em ele, de ter os direitos em ele. Pero para esto não podemos estar em desobediência, temos que estar obedientes, temos que estar a serviço, temos que estar haciendo. Então não podemos ter medo como Jonás tinha. Podemos estar tendo medo, pero não deixar de fazer. E, Senhor Deus, o que queres de mim? Estamos vivendo na época, amados. Vou dizer uma coisa: se somos cristianos, sabemos da segunda venida de Jesus. Se somos, sabemos que está cerca a venida de Jesus. E nosso compromisso com a obra é grande. Os servidores de los últimos dias têm muito trabalho para hacer. Muito trabalho para hacer. E não é só chegarmos, sentei ali na silla, domingo, vou para casa, já cumpri com... Senhor Deus, agora só quero minhas bendições, porque já cumpri com o que tu me pediu. Cheguei na Santa Cena, fui na Cena do Senhor, fui em culto, fui na escola bíblica, não quero nem saber, mas não quero nem saber, a hora é contigo, Senhor. Quero minhas bendições. As coisas não são assim. Somos chamados para uma grande obra. Deus espera algo grande de nós. Temos que estar a serviço do reino. Acuérdate que o livro de Hechos não terminou. Não há amém. O amém é só com a venida de Jesus, a segunda venida. Nós hacemos parte do livro de Hechos. O livro de Hechos é evangelização, é levar o evangelho, é o trabalho da igreja. Primeiro vemos o trabalho de Deus, não do Padre, no livro do Antigo Testamento. Vemos o trabalho de Jesucristo como protagonista ali no livro dos Evangelhos. E vemos o trabalho do Espírito Santo através da evangelização com a igreja. Então, é isto que estamos fazendo parte. E isto, como creyente, não podemos nos olvidar. Devemos estar atentos e preparados para quê? O que temos que fazer. Aqui vemos Jonás desesperado. Como vou falar com esses homens sanguinários? Como vou ali profetizar para eles? A questão é que se Deus está te mandando a ser, hace. Porque se Deus está te mandando, tu vai ter que fazer sim ou sim. Hoje ou amanhã. Se Deus está te chamando para hacer algo, haz. No tarde tus bendições. Haga o que Deus está mandando hacer. Abra tu coração para o Senhor. Heme aqui, Senhor. Heme aqui, Senhor. Não é só dizer eu tenho fé. Hablamos hoje também. É fé e obra. É fé, mas não se quedar esperando. É fé e ir a ser. Obra. E é isto que Deus espera de cada um de nós. Lucas, capítulo 11, de versículo 29 a 32, diz assim: E apinhando-se las multitudes, começou a dizer: Esta geração é mala, demanda señal, pero señal não lhe será dado, senão a señal de Jonás. Porque assim como Jonás foi señal a los ninivitas, atenção, também lo será el Hijo del Hombre a esta geração. A reina de sul se levantará em juízo com los hombres de esta geração e los
condenará, porque era vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. E aqui, mais que Salomón, en este lugar, los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenará porque a la predicación de Jonás se arrependieron. E aqui, mais que Jonás em este lugar. Ou seja, estava falando para aquela época, em el período romano que estava ali, aquelas pessoas que estavam em pecado, Jesus estava dizendo: ei, geração mala, que estão me pedindo señal, já não é o suficiente o señal de Nínive, aquele pueblo que estava ali, fazendo tanta maldade, e se arrependeram com a prédica de Jonás. E eles, porque se arrependeram, no que está a palavra, eles, não, e os homens de Nínive se levantarão em juízo com esta geração. Ou seja, na hora do julgamento final, para aquela época, Jesus está dizendo que Nínive, aquelas pessoas de Nínive que eram tão malas, que nem pertencia ao povo de Deus daquela época, como se arrependeram, se entregaram, se prostraram, desde o rei hasta o mais humilde de Nínive, se arrependeram, eles vão a ser parte ali do juízo de los demás, que se quedam pedindo señal. Sabe coisa? Eu tenho fé, Senhor Deus, me dá um sinal de tu presença. Me dá um sinal de tu poder. Me dá um sinal, Senhor Deus, que tu vai operar milagros em minha vida. Me dá um sinal, Senhor, que tu vai me abrir uma porta. Ei, não é isto que Deus está nos chamando para ser. Nós não necessitamos de sinal. Quem necessita de sinal? Quem está aí fora. Para poder aceitar Jesus. E eles vão ver que sinal. Primeiramente, os milagros em ti. Eu sou um sinal de Deus. Um sinal do poder de Deus. Tu eres um sinal do poder de Deus. Porque onde tu vas, o Espírito Santo se mueve em ti. Por onde tu vas, tu puedes falar a boca e dar testemunho do poder de Deus. Isso já é um sinal. Eu saí de aquele mundo, daquela situação, do pecado, e hoje vivo em Cristo, sou separado. Tem uma vida santificada em Cristo. Queremos um sinal? Este é um sinal. Pero lá fora necessitam de sinal. Pero os creyentes que estão em Cristo, aqueles que servem ao Senhor, eles têm que caminhar com fé e levar o Evangelho a toda criatura. Não podemos nos quedar parados como ninhos mimados. Deus nos chama para nos mover, levar a palavra. Ai, Senhor, minha vida está tão difícil, eu não aguento mais. Empieza a servir. Empieza no serviço do reino. Vai ver como essas coisas vão cambiar. Eu abro isto por experiência, por já passar por isto. Oh, Senhor, me dá. Oh, Senhor, me dá. Tu não és Deus? Me dá. Ei, jure, não és para isto que te chamei. Vai e haga minha obra. Vai e haga minha vontade. Vai e me sirve. E quando tu empiezas a servir, aí empieza a romper as cadenas do inferno. Porque tu estás a serviço do reino. Que eu falei hoje a respeito de las credenciales, ¿no? Que nos abre puertas en la empresa por donde vamos entrando, tenemos la credencial para poder ir, las puertas van se abrindo. Nosotros vamos logrando. Ai, eu espero algo tremendo este ano. Este ano eu estou esperando um milagre que não sei nem como, isto está impossível. Então, se quer saber como resolver isto, obra. Sirve a Deus. Tu vai ver que a porta vai se abrir de uma maneira que tu não vai ter nem ideia, nem saber nem por onde este passou. Porque é assim que Deus trabalha. É assim que Deus opera. Quer ver milagros? Sirva ao Senhor. Quer ver milagro? Habla do Evangelho.
Quer ver algo poderoso acontecer em tu vida? Declara a Cristo por donde va. Habla de Jesús. Sirve ao reino de Deus. Muestra que tu haces parte del reino. Muestra que tu tienes la credencial del reino. Que tu tienes el sello del Espíritu Santo. Que los milagros empiezan a acontecer e tu não sabes dónde. Não sabe como. Porque tu estás a serviço del reino. Tu não és uma mulher que está ali, uma coitada. Tu não és um homem ali, um coitadito ali que necessita, não. Tu és hijo de Deus. Tu estás a serviço do reino. E os milagros empiezam a acontecer, porque tu estás a serviço. Porque aquele que diz, já estou jubilado, que já não sei o quê, porque hoje é domingo, porque hoje é sábado, porque é lunes, primeiro dia. Ora, vai orar, e ora mais, e ora, e vai se quedar orando, vai passar a vida orando. Vai passar a vida orando, e não vai passar de aí. A hora que diz assim, eu tenho a credencial agora. Agora sim. Agora por onde vou, agora as portas vão se abrir. Que tenho que fazer, Senhor? Que porta tenho que entrar? Por onde tenho que ir? Senhor Deus, Senhor, papá, agora estou necessitando, Senhor. Senhor, sabe aquela cosita que estou sempre esperando de Ti? Tu não pode me ajudar um pouquinho? Ai, amado, é tremendo quando vemos este poder de Deus. Quando vemos Deus operar milagre desta maneira. Glória! Sabe por quê? Porque estou a serviço do reino de Deus. Glória! E por onde vou as portas se abrem. E por onde vou as portas se abrem porque estou a serviço. Papá, que quer? Não é só fé, é obra. Não é só fé, não, tenho obra também. Senhor Deus, mas para que credencial? Para se quedar dormido em casa? Para que credencial? Tu não necessita de credencial. Tu necessita de credencial para poder abrir portas. Tu necessita de credencial para poder entrar. Para poder ter as oportunidades. Para poder usufruir do reino. Para que os milagros aconteçam em tu vida, em la vida das pessoas. É para isto que tu necessitas. De la credencial do Senhor. Senhor Deus, acorda que sou tu hijo. Senhor Deus, acorda que sou tu hijo. Sou servidor tuyo. Tu és a serviço de reino. E aí, a hora que tu necessita, não? Necessita de algo, diz, Senhor, necessito de um coche agora, Senhor Deus. Não sei como isto vai passar. Pero necessito, Senhor Deus. Para que tu nome seja exaltado em minha vida e na vida de minha família. Sabe o que passa? Deus hace com que esta coisa aconteça, sí ou sí. Sí ou sí. Pero não porque tu mereces, porque não merecemos. É todo por la graça de Deus. Por la graça, por la misericórdia. Porque estamos a serviço. Porque estamos glorificando, levando o Evangelho, evangelizando, servindo. E a hora que dobramos rodilhas, Senhor Deus, por amor de Deus, não sei por onde. As portas começam a se abrir. Agora, o que quero dizer para ti, que é que tu estás esperando? Que porta que é que não está abrindo? Agora quero que tu abres com o Senhor, dentro de tu coração. Que porta é esta que não se abre? Que tu miras ali e diz, esta porta não se abre, não sei mais como resolver, esta porta não se abre. Com a palavra de hoje já sei, glória, já sei como trabalhar, já sei a chave do reino. Hoje vou começar a servir a Deus, hoje vou começar a servir de verdade, hoje vou começar a ser a obra 24 horas por dia, hasta dormindo que ela está sendo a obra. Hasta quando desperto que ela está sendo a obra. Hasta quando vou a mi trabalho que ela está sendo a obra. Quando vou a mi vecino por la manhã já quero estar sendo a obra. Glória, quando vou na igreja já quero estar sendo a obra. Pastor, que necessita, pastor? Glória.
Eu escuto de irmão, pastor, não te preocupas, não te preocupas. Estou cuidando de minha bendição. É isto que escuto. Não, irmão. Não, irmão. Não te preocupes, pastor. Estou cuidando de minha bendição. Quem pode dizer isto? Quem tem esta fé para dizer, eu estou a serviço do reino? E não te preocupes com o que vou fazer para o reino, porque eu estou cuidando de minha bendição. Não te preocupes. Porque a hora que tu pedir, Senhor Deus, Senhor, acorda, sou tu filho, Senhor Deus, sou aquele que te sirve. E busco, Senhor Deus, por mais com minhas fraquezas, mais minhas limitações, estou sempre temeroso a Ti, Senhor Deus, sempre a serviço de Tu reino. Estou sempre, Senhor Deus, buscando evangelizar, levar o Evangelho, ajudar para que a igreja cresça cada vez mais, Senhor. E agora necessito desta porta. Necessito, Senhor. Abra-me esta porta, Senhor. Oh, amados, tenho certeza que este Deus que conhecemos, este papá que conhecemos, este Deus maravilhoso, em Cristo, todo podemos em Cristo. Em Cristo. Porque a palavra diz que somos mais que vencedores em Cristo. Isto quer dizer, irmão, que não tenhas medo do impossível. Não tenhas medo de aquilo que tu não puedes lograr. Porque isto quem vai ser para ti é Deus. Te preocupas em servir. Te preocupas em glorificar o nome do Senhor. Te preocupas em evangelizar, em cuidar de los hermanos, cuidar de tu família, cuidar de tus hijos, cuidar de tu esposo, de tu esposa. Te preocupas em levar o evangelho, reunir a todos ali em oração, a levar todos para Cristo. Te preocupas em estar em teu trabalho e poder falar ou poder mostrar que tu és um cristiano. Te preocupa com isto, porque quando tu chegar em tua habitação e começar a falar com tu papá que está em el cielo, ele vai começar a abrir portas para ti, portas de maneira sobrenatural, portas de maneira que tu não podes entender, pero é Deus trabalhando em tu vida, é Deus operando em tu vida, é Deus rompendo cadenas para te bendecir, para te ajudar, para te dar forças, para te conduzir, para que puedas chegar a estar lleno de las bendiciones em las manos del Senhor. Amém? Que Deus a bendiga em nome de Jesus. Senhor Deus, Padre Santo, te dou graças, ó Senhor,